Nesta aula, nós vamos aprender sobre energia. Para poder entender a energia, a gente primeiro vai entender o conceito de trabalho, e aí depois nós vamos entender que a energia se conserva, e finalmente nós vamos entender o que é, como se chama, a rapidez da transformação da energia, que é a potência, ok? Para começar, vamos abordar aqui o conceito de trabalho, que é o seguinte: trabalho nada mais é do que uma energia que você dá ou tira de um objeto por meio de uma força, ok? Então, quando você faz força num objeto, você dá ou tira a energia desse objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, tem duas máquinas, tá vendo? Uma da esquerda e uma da direita. Essas máquinas estão recebendo uma determinada energia da natureza. Pode ser um vento, pode ser uma cachoeira, né? Pode ser a luz solar com painéis solares, enfim, ela está recebendo algum tipo de energia da natureza e está girando aqui esse eixo, né? Com essa roda aqui, olha. Nesta roda está presa uma corda na qual tem um peso, certo? Desse lado esquerdo, nessa máquina da esquerda, tem um peso de 100 newtons e desse lado direito, nessa máquina do lado direito, tem um peso de 200 newtons, portanto, o dobro do peso da máquina da esquerda. Mas a máquina da esquerda ergue esse peso de 100 newtons a 0,8 metro de altura, né, 80 centímetros de altura, 0,8 metro de altura, porque é mais leve, e a máquina da direita ergue esse peso, o dobro do peso, numa altura menor, 0,3 metros de altura. Aí eu poderia fazer essa pergunta, né? Qual dessas duas máquinas realizou mais trabalho? Então lembre, trabalho é uma energia que você dá ou tira de um objeto por meio de uma força. Essas máquinas estão fazendo força nesse objeto para poder erguer eles. Com isso, elas estão dando energia para esse objeto, ou seja, elas estão realizando o trabalho, ok? As máquinas, então vou repetir, as máquinas estão realizando o trabalho porque elas estão dando energia para eles ao erguer esses objetos, tá? Essa máquina da esquerda faz uma força de 100 newtons e essa máquina da direita faz uma força de 200 newtons. E a pergunta é, qual das duas máquinas realizou mais trabalho, ou seja, qual das duas máquinas deu mais energia para o objeto que está erguendo? Aí você pode pensar assim, bom, essa máquina da direita fez mais força, então ela deu mais energia. Mas aí outra pessoa vai dizer, não, mas espera aí, a máquina da esquerda que deu mais energia porque ela ergueu numa altura maior. Ah, esqueci de dizer, as duas máquinas ficam funcionando durante o mesmo tempo. Por exemplo, 1 minuto, né? Durante 1 minuto essa ergueu 100 newtons a 0,8 metro e essa ergueu 200 newtons a 0,3 metro. E aí alguém pode dizer isso, né? Então, a da direita fez mais força, então realizou mais trabalho, mas a da esquerda ergueu uma maior altura, então ela que realizou mais trabalho. E aí, como é que você poderia decidir isso? É simples, né? Se você pensar que essa da direita ergueu o dobro de peso, você também poderia pensar, bom, para empatar, para realizar a mesma quantidade de trabalho, essa máquina da direita deveria erguer 0,4 metro, que é a metade da altura. Então, é justo, né? O dobro do peso, metade da altura, daria um empate. Mas ela ergueu menos que a metade. Isso significa que a da esquerda é que realizou mais trabalho. Ou você poderia pensar assim também, né? A da esquerda ergueu a metade do peso. Então, ela deveria erguer o dobro da altura. Mas ela ergueu mais do que o dobro. O dobro seria 0,6. Ela ergueu 0,8. Então ela ergueu mais do que o dobro da altura. Portanto, ela realizou mais trabalho. Ou seja, a conclusão é, a da esquerda realizou mais trabalho. Mas de uma maneira objetiva, né? Sem ficar aqui pensando dobro, metade, né? Sempre pensar nisso. Como que a gente pode fazer para calcular trabalho? Com essas duas coisas, a gente concluiu o seguinte. Primeiro, quanto mais força, mais trabalho. Então a máquina da direita poderia ter realizado mais trabalho porque fez mais força. Mas uma outra conclusão é que quanto mais deslocamento,
mais trabalho também. Ou seja, o trabalho, ele depende dessas duas coisas. Depende de força e deslocamento. Como o trabalho é diretamente proporcional a ambas as coisas, a gente pode calcular esse trabalho multiplicando essas duas quantidades, essas duas grandezas. A gente multiplica a força pelo deslocamento e então a gente obtém o trabalho. Numa linguagem mais matemática, trabalho é representado pela letra grega tal, força é representada pela letra F, já vou explicar por que é esse X aqui, certo? Força F, e o deslocamento, que a gente viu já bem antes, é ΔS, variação do espaço. Então você sabe que delta na física significa variação, diferença, né? Então, concluindo, trabalho é igual a F vezes ΔS, Fx vezes ΔS, né? O trabalho é a força vezes o deslocamento. Por quê? Porque o trabalho é diretamente proporcional a ambas as coisas. Se aumentar a força, aumenta o trabalho. Se aumentar o deslocamento, aumenta o trabalho, ok? Por que é Fx? Porque essa força, ela é a componente na mesma direção do deslocamento. Então, por exemplo, esse objetozinho azul aqui, ó, ele está sendo puxado para a direita, ele vai ter um deslocamento para a direita, né? Mas a gravidade não deixa ele subir, né? Por exemplo, se ele estiver apoiado no chão, ele vai se deslocar para a direita. Você está puxando ele na diagonal para cima, com uma certa força. Mas a componente da força que está na mesma direção do deslocamento é o Fx. Como é que calcula esse Fx? Lembra lá dos vetores, né? O Fx aqui, ó, é a sombra da força que você está puxando na diagonal. Tem um ângulo θ aqui. Esse Fx, pela trigonometria, é o cateto adjacente desse triângulo que forma aqui, né? Aqui forma um triângulo, e esse Fx é o cateto adjacente, onde esse F, essa força, é a hipotenusa. Portanto, o Fx é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, se a força não estiver na mesma direção do deslocamento, você tem que encontrar a componente que está nessa direção. Como? Multiplicando essa força pelo cosseno do ângulo. Aí a gente vai encontrar a componente da força que está na mesma direção do deslocamento, ok? Então é isso, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Vamos voltar lá para as nossas máquinas, né? Ficou meio cortado aqui, mas qual máquina realizou mais trabalho? A da esquerda ou a da direita? Então vamos pensar. A máquina da esquerda fez 100 newtons de força num deslocamento de 0,8 metro. A máquina da direita fez 200 newtons de força num deslocamento de 0,3 metro. Ok? Só por curiosidade, para dar 100 newtons de peso, esse objeto tem 10 quilos, e 10 kg e esse objeto tem 20 kg, mas isso não vai importar pra gente. O que importa pra gente é a força que essas máquinas estão fazendo. Então, a primeira coisa é que você percebe que o ângulo entre a força e o deslocamento é zero. Tanto a força quanto o deslocamento estão para cima, então o ângulo entre esses dois vetores é zero, ok? Daí a fórmula fica mais simples. Por quê? Porque o cosseno, quando o ângulo é zero, o cosseno de zero é 1. Aí o Fx vira simplesmente a força F. Basta, portanto, para a gente poder calcular o trabalho, multiplicar 100 newtons por 0,8 metro, que nesse caso da máquina da esquerda vai dar 80 o quê? 80 joules. Esta é a unidade de grandeza do trabalho. Aqui uma curiosidade. Joule. Na verdade, o nome do cientista que trabalhou com energia, né? Na verdade, a gente vai aprender mais pra frente que ele trabalhou com a questão de transformar calor em trabalho. O Joule, o nome dele era James Joule, ok? James Joule. Esse nome aqui se lê mais ou menos isso, né? Eu não sou aí perito em línguas, né? Mas uma pronúncia mais próxima seria Joule, ok? O mundo inteiro, por causa dos americanos, lê Joule, ok? Todo mundo fala Joule, mas a pronúncia correta é Joule. Como tá errado falar Joule e falar Joule e poderia causar espanto para muita gente, então eu prefiro ler como se escreve, ok?
ok? Que é joule. Então é por isso que eu falo 80 joules. Eu estou falando isso porque algumas pessoas poderiam pensar, nossa, o professor está falando errado, mas não é. Ok? É uma questão aí do nome, né? Da pronúncia correta do nome desse cara aqui, tá? Então trabalho vai ser calculado em joules. Nesse caso aqui, 100 newtons vezes 0,8 metro, 80 joules. Essa máquina da esquerda, ao erguer esse peso, deu para ele 80 joules de energia, ou seja, realizou nele 80 joules de trabalho, ok? A máquina da direita, por outro lado, como era de se esperar, fez menos trabalho. Olha lá, 200 newtons vezes 0,3 metro dá 60 joules, ok? Que é a máquina da direita. Portanto, qual máquina realizou mais trabalho? A máquina da esquerda, porque ela fez a metade da força, em compensação ela ergueu mais do que o dobro da altura. Repetindo, se a máquina da direita tivesse erguido 0,4 metro, teria dado o mesmo valor, ela teria empatado, ok? Então é assim que a gente calcula trabalho. E o trabalho, ele pode produzir energia mecânica dos seguintes tipos. A gente vai abordar aqui 3 tipos de energia mecânica. Olha aqui, ó, tá bem grande aqui, ó, mecânica. Existem outros tipos de energia? Sim. Depois nós vamos estudar sobre energia térmica, depois energia eletromagnética, energia elétrica, energia magnética. Tem vários outros tipos de energia, tá? Agora nós vamos estudar apenas os tipos de energia mecânica. São 3 tipos de energia mecânica que a gente vai estudar. Primeiro, cinética, energia mecânica cinética, que está associada com velocidade. A energia mecânica gravitacional está associada com altura. Quando você ergue alguma coisa, você dá energia gravitacional. Quando alguma coisa tem velocidade, dizemos que essa coisa tem energia mecânica cinética. Quando alguma coisa tem altura, dizemos que essa coisa tem energia mecânica gravitacional. E quando alguma coisa se deforma, mas ela tem a propriedade de voltar no formato que ela era, a gente diz que essa coisa tem energia mecânica elástica. Aqui tem um detalhe. Esses 2 tipos de energia aqui, gravitacional e elástica, são chamados de potencial. Então o nome completo fica assim, ó, energia mecânica potencial gravitacional e energia mecânica potencial elástica, tá? É o nome completo. Na prática a gente fala energia gravitacional, energia elástica, mas o correto é dizer potencial gravitacional. Por que essa palavra? Porque esses 2 tipos de energia, eles podem ser armazenados e ficar lá armazenado no objeto e não se manifestar, ok? A energia potencial se manifesta quando se transforma, no caso, em cinética, que daí a gente vê aquela energia, ok? Então, quando você, por exemplo, quando você tem um carro que ele tem uma velocidade, a gente diz que ele tem energia cinética, porque ele tem velocidade, ele tem energia cinética. Quando você estica uma borracha num estilingue, por exemplo, ou algum outro tipo de elástico ou mola, nós dizemos que esse elástico tem energia potencial elástica. Essa energia está guardada nesse elástico. Energia potencial elástica. E quando um objeto tem altura, e nesse caso desse foguete ele tem os 2, né? Tem altura, ele está subindo, ele já tem uma altura aqui e ele também tem velocidade. Então, esse foguete, no caso, tem os 2 tipos de energia, tá? Tem energia cinética e também tem energia gravitacional, ok? E a energia, ela se transforma. Olha aqui, por exemplo, esse carinha aqui, né? Esse atleta. Ele veio correndo aqui, tinha uma energia cinética de 1920 joules, estava lá correndo, ele conseguiu juntar, né, com os músculos dele, correndo, ele conseguiu juntar 1920 joules de energia cinética aqui. Aí ele pegou, fincou a vara aqui no chão, tem um lugarzinho aqui que eles fincam a vara, né? A vara enverga e ele transforma a energia. Energia cinética, 1920 joules, passa a ser energia elástica, 1920 joules também, tá? Na prática ele perde um pouquinho aqui nesse processo, mas é muito pouco, a gente pode desprezar, tá?
A energia cinética, nesse caso, se transformou em energia elástica. Então, o valor se conserva, mas o tipo da energia se transforma, ok? De cinética passou para elástica, mas não tem como ele criar a energia, tá? Ele só passou a energia cinética para a energia elástica. E aí, com o movimento aqui do corpo dele, ele consegue transformar essa energia elástica em energia o quê? Gravitacional. Mas olha o que acontece com o valor. Continua 1920 joules, né? 1920 joules, ok? De energia gravitacional. Aí você vai falar assim, ué, mas essa energia aqui, cinética, o atleta criou. Não, também, não se cria energia, né? Como é que ele obteve essa energia cinética? Ele usou a energia química que estava armazenada nos seus músculos, nas células dos seus músculos. Tinha ali carboidratos, né? Tinham cadeias de proteínas grandes que as suas células, com processos bioquímicos complexos, transformou em energia para ele poder movimentar os músculos deles e transformar essa energia química que estava armazenada nessas moléculas de proteína, ele transformou em energia cinética, ok? Que é o que aconteceu aqui. Então, de novo, a energia se transforma, mas o valor se conserva. Você não cria energia, você apenas transforma a energia. Agora vamos ver um pouquinho aqui da matemática da coisa. Primeiro vamos ver aqui a energia gravitacional, ok? Para erguer algo, para erguer alguma coisa, você precisa fazer uma força que é igual ao peso e você vai deslocar esse objeto de uma certa altura. Então, o trabalho que você está fazendo está virando energia gravitacional. Ok? Você está realizando o trabalho nesse objeto, você está dando energia para ele e essa energia está sendo guardada nesse objeto, está sendo armazenada em forma de energia gravitacional, energia potencial gravitacional, que a gente vai chamar de EG. Tá? Então o trabalho é a energia gravitacional. A força que você faz é o peso do objeto, que a gente viu antes, que calcula assim, massa vezes a aceleração da gravidade. E o deslocamento, nesse caso, é a altura, é o h. Então, trocando essas letras aqui por essas, né, a fórmula da energia gravitacional fica assim. A energia gravitacional que um objeto armazena é mgh, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. A energia cinética, a gente vai calcular pensando aqui num objeto de massa m, que tem um certo peso, com uma velocidade inicial zero, ou seja, ele está parado, numa certa altura em relação ao solo. Esse objeto vai cair, né? Olha lá, ó, tá caindo aqui o objeto, certo? Ele vai chegar aqui no chão, ele vai cair por essa altura, beleza? Então, qual é a velocidade que ele vai chegar aqui no chão? Com que velocidade ele chega no chão? Vem da equação de Torricelli, que a gente viu lá em outro momento, que é essa daqui. Certo? V quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nesse caso, a velocidade inicial é zero, então ele começa parado. A aceleração é a da gravidade, que na superfície da Terra é 10 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. E o ΔS, que é o deslocamento, nada mais é do que a altura. Então a velocidade fica assim, ó, 2gh. Vou isolar o 2g aqui, vou isolar o h. Vou passar esse 2g dividindo o v quadrado. Vai ficar assim, h igual a v quadrado sobre 2g. Aí você vai falar, ué, mas professor, por que você está fazendo isso? Porque eu quero encontrar uma fórmula da energia cinética. Agora eu vou pensar assim. A energia gravitacional vai se transformar em energia cinética. Então eu posso escrever isso matematicamente dessa maneira. A energia cinética vem da energia gravitacional armazenada no objeto. Mas a gente viu antes que a energia gravitacional é mgh. Olha o h aqui. É v quadrado sobre 2g. Vamos colocar no lugar desse h. Fica assim. Tá vendo que tem g em cima e g embaixo? Vai cancelar e a fórmula da energia cinética fica simplesmente mv quadrado sobre 2, ok? É assim que a gente calcula a energia cinética de um objeto. É a massa desse objeto vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Isso vai nos dar a energia cinética de um objeto, ok? E finalmente a energia elástica,
Você tem uma mola, você põe força nessa mola, você vai estar guardando energia nela. Essa energia se chama potencial elástica, que calcula assim. Eu não vou explicar da onde vem essa fórmula, não é difícil, tá? Você pode dar uma pesquisada depois, não é difícil de entender, mas por questões aqui de tempo eu vou simplesmente dar a fórmula da energia cinética, que é kx ao quadrado da energia elástica, aliás, que é kx ao quadrado sobre 2. O que é esse K? Fizemos uma experiência um tempo atrás com molas, nós vimos que K é a constante elástica da mola. É quantos newtons essa mola precisa para esticar ou comprimir cada metro. Esse K, ele nos dá a dureza da mola. Se o K é grande, significa que a mola é muito dura. Se o K é pequeno, significa que a mola é muito mole. Ok? K, então, é a constante elástica da mola e é dado por newtons por metros. Newtons por metro. Newtons para cada metro. Ok? E o X é a deformação. É esse tamanho aqui que você comprime essa mola, né? Essa distância que você aplica a força comprimindo a mola. Finalmente, para encerrar aqui o assunto de energia, vamos ver potência. O que é potência? Potência é a rapidez com que o trabalho é realizado, olha aí. Certo? É simples assim. É a rapidez com que o trabalho é realizado. E como toda rapidez, a gente tem que dividir pelo tempo. Então, potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Vou dar um exemplo aqui. Suponha que um carro de 800 kg, é um carro popular, né? Um Gol, um Fiesta, alguma coisa assim. Uns 800 kg adquire a velocidade de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo é 72 km por hora, tá? Mas no Sistema Internacional de Unidades a gente diz em metros por segundo mesmo, fica 20 metros por segundo. E ele demora 4 segundos para chegar nessa rapidez. Qual é a potência desse carro? Bom, primeiro, a gente calcula o trabalho que foi realizado pelo motor. O trabalho realizado pelo motor virou energia cinética, que é calculado com mv ao quadrado sobre 2. A massa é 800, a velocidade é 20, né? 20 ao quadrado é 400 vezes 800 dividido por 2 dá 160 mil joules, ok? Esse é o trabalho que o motor desse carro realizou para acelerar esse carro, 160 mil joules. E isso levou 4 segundos. Então, dividindo esse trabalho, 160 mil joules por 4 segundos, vai dar o quê? 40 mil watts. Ué, o que é esse watts aqui? Né? Watts nada mais é do que joules a cada segundo. E dividindo por 750, a gente consegue obter em cavalo-vapor. 53,3 o quê? Cavalos-vapor, certo? Que é a unidade de medida aí dos motores desde a Revolução Industrial. Quando eles começaram a fazer os primeiros motores, eles queriam comparar com cavalos, né? Que era a força que eles mais usavam antes da Revolução Industrial. E aí, comparando então esse carro aqui com cavalos, ele teria o poder, né, a potência de 53 cavalos, aproximadamente 53 cavalos vapor. Ok? Então é isso que você precisa saber sobre trabalho, energia e potência. Obrigado.